RFI Convida. S'il te plaît, Por favor, envoie-moi un signe. No RF Convida de hoje, vamos conversar com o músico francês Arthur Albaz, que lança seu primeiro álbum em junho. Arthur Albaz chanta Jorge Aragão, ou em português, Arthur Albaz canta Jorge Aragão, com versões em francês de canções deste que é um dos maiores nomes do samba do Brasil. Olá, Arthur. Olá, muito bom obrigada dia. por sua presença aqui nos estúdios. Obrigado a você. Arthur, você está se preparando aí para lançar seu primeiro álbum pelo selo Aragão Music, que é o selo do Jorge Aragão. Você já lançou 3 singles, né, com faixas que vão estar no disco, e uma delas, a Lucidité, que a gente acabou de ouvir aí ao fundo. Me conta um pouquinho sobre esse seu primeiro trabalho. Então, começou com uma mensagem da Fernanda Aragão, que é a neta do Jorge Aragão, que me achou no Instagram, porque eu postava, eu posto ainda vídeos tocando música brasileira, e ela viu esse vídeo, falou com a mãe dela, que é a filha do Jorge Aragão, e as duas com a irmã também, então a outra filha da Tânia Aragão, fizeram um selo, Aragão Music, e decidiram fazer esse projeto, lançar esse projeto. E me perguntaram, que tal fazer um álbum em francês de Jorge Aragão? E junto com a Manuela Cerda, que é a minha mulher carioca, fizemos esse projeto, homenageando o Jorge Aragão, porque eu gosto de dizer que isso é uma homenagem. A obra original é a obra original. Isso é só um caminho para transmitir o que o Jorge Aragão e outros poetas, outros compositores, e o que o samba faz para o samba, para o Brasil, tudo o que faz para o Brasil, eu queria homenagear e transmitir. Entendi. Você nasceu em Paris, fala português perfeitamente, com sotaque carioca. Queria saber como é que surgiu o interesse pela música brasileira e mais especificamente aí pelo samba. Uhum. Começou em um ano antes de viajar para o Brasil pela primeira vez, em 2019. Um ano antes eu tinha discos, eu amo música, eu amo ouvir as letras, amo ouvir artistas, assim. Eu tinha os discos da Maria Bethânia, tinha os discos do Caetano Veloso, que meu avô, que trabalhava num selo na França, tinha. Aí eu amava. Aí um dia eu comprei um disco do Paulinho da Viola, o primeiro álbum do Paulinho da Viola. Aí fiquei encantado, comecei a pegar o violão, que eu não tocava ainda bem violão, aí comecei a tocar as músicas dele, Quem Sou Eu, a primeira faixa desse álbum do Paulinho da Viola, e comecei a me apaixonar pelo Brasil desse jeito. E assim, um dia que eu tinha 22 anos, eu decidi viajar para o Brasil para encontrar o Brasil, para encontrar a cultura brasileira e mergulhar no que eu queria conhecer, porque eu não conhecia, só conhecia pedaços, com meu olhar francês, sem falar ainda, não entendia nada do que eu estava ouvindo. Aí agora é um outro rolê para mim, porque eu entendo as letras, eu entendo muito mais o que acontece no Brasil, eu enxergo mais a energia do povo brasileiro, do que traz, e também eu divido a minha vida com uma carioca de Gema. Então, para mim, é todo um ambiente que, mesmo que eu vivo na França, que eu nasci em Paris, eu assisto novela, meu YouTube tá cheio de vídeos de pagode, eu amo sair nos rolês brasileiros em Paris. Então, agora tô com uns
10 dedos na tomada brasileira. Sim, mas se a gente falar um pouquinho mais do Jorge Aragão, que tem um repertório imenso, né? Ele comemorou, inclusive, recentemente 50 anos de carreira. Como é que você fez a seleção das músicas dele para entrar no seu álbum? Então, para responder essa pergunta, é importante falar que quando a Fernanda Aragão me convidou, junto com a Tânia Aragão, para fazer esse projeto, um mês depois a gente entregou as 10 músicas, as 10 adaptações. Então foi pouco tempo para entregar isso. Mas o processo foi o seguinte: a Manuela, que ela ama o Jorge Aragão desde criança, conhecia já o repertório. Eu conhecia, mas bem pouco. E eu, como um cara que respeita assim, a obra do Jorge Aragão, que queria respeitar, eu escutei do começo até o final. Assim, ouvindo um álbum do começo até o fim, vendo com quem ele escrevia, aí também pesquisando para quem ele escreveu. Assim, eu ouvi todas as letras, aí eu percebi diretamente entre o caminho das melodias e das letras com quais a gente podia fazer adaptações. Ele tem um repertório imenso que fala de muitos assuntos. E também, como francês, branco, que vem do outro país, eu não podia traduzir tudo e homenagear tudo. Quem sou eu para fazer isso? Eu poderia trazer um pouco da energia que eu sentia ouvindo Jorge Aragão e da emoção que eu tinha, que é mais... Eu peguei mais as canções sobre o amor do Jorge Aragão. E vem justamente de um trabalho junto com o amor da minha vida, que a gente fez falando do nosso amor e do amor que a gente vê do lado da gente também. Ah, que bonito. E Arthur, eu fiquei curiosa como vocês dois fizeram as adaptações, né? Porque você canta em francês e as suas versões nem sempre correspondem com a tradução direta, né? Como é que foi feito esse trabalho? Então, assim, às vezes tem umas que eu fico, poderia fazer de um outro jeito. Agora, por exemplo, a gente foi assistir o Jorge Aragão no Circo Voador, que tem essa foto que eu tirei com ele e consegui encontrar com ele. Aí quando eu tava assim, vendo ele chorando, com todo mundo cantando, tava assim, letra maravilhosa, não dá para traduzir, não dá para adaptar assim, a palavra original que cabe com a emoção da música. Então foi assim, às vezes dava 100% certo, assim, um verso, assim, e depois a gente não podia traduzir pé da letra, porque em francês não ia dizer nada, não ia corresponder a nada do que ele falou. Então eu acho que para resumir, esse trabalho foi um conjunto de traduzir e homenagear ao pé da letra o sentido original das composições do Jorge Aragão e dos outros compositores com quem ele trabalhou, com a própria língua francesa e como que essa língua francesa tem o jeito seu de falar as coisas. O jeito brasileiro, às vezes, é muito mais direto. E o jeito brasileiro é muito mais direto. O jeito francês é mais, assim, vai para um lugar, para um outro, para falar uma coisa. E só uma coisa que eu queria falar. Sobre o amor, que eu vivo há mais de 6 anos com a Manuela, a gente tem um jeito de se comunicar na vida. E quando é de amor profundo, quando é de emoção, de amor, a gente sempre vai no português. O francês é mais assim, bom, a gente tá falando, tá de boa, conversando, mas quando é emoção, a gente se joga nesse... Então esse trabalho foi um conjunto disso tudo, da vida que a gente leva com a Manuela há mais de 6 anos, com certeza do que essas músicas maravilhosas fizeram para nós, de emoção, e de como a gente interpretou. E nesse caminho, a gente só tentou colocar as palavras que a gente achava certas para traduzir essa emoção. Uhum, que às vezes coincide também com a sonoridade, né? Isso, porque às vezes depende, às vezes dá vontade de guardar assim, o final.
Porque em português tem o A no final, que não tem em francês. Como que a gente faz para traduzir isso, para adaptar isso? Não tem jeito. Então, às vezes, a gente, assim, pensava num jeito poético, uma metáfora, assim, poderia ser qualquer jeito para traduzir. Ou a gente mudava. E tem uma adaptação do álbum, que é uma composição da Dona Ivone Lara, com Jorge Aragão, Tendência, que foi, assim, muito complicado para adaptar, muito. E realmente quase a única que não respeita assim as letras que foram feitas, mas é uma homenagem assim para as mulheres fortes como a Dona Ivone Lara representa para a música popular brasileira. Então é isso, para cada música tem um jeito de tentar respeitar ao máximo e honrar a obra de Jorge Aragão. Entendi. E vocês finalmente se conheceram, né, pessoalmente. Você encontrou o Jorge Aragão. Foi maravilhoso. Me conta como é que foi esse encontro. Então, acho que a terça-feira do carnaval desse ano. E ele, né, ele tocava no Sapucaí, aí tocava em outros lugares, samba trabalhador, assim, ele estava convidado em vários lugares. E esse dia ele estava tocando no Sapucaí e depois ele tocou no Circo Voador com Samba da Volta. Samba da Volta que um grupo de samba do Rio de Janeiro, raiz, que é feito de muita gente que eu amo. E foi uma maravilha ter esse momento junto com o Samba da Volta, o Jorge Aragão com esse projeto, os meus amigos no lugar. Eu tava de Havaiana, short, e aí, bora, para esse momento maravilhoso que eu já estava vivendo. Ainda mais que era meu primeiro carnaval. E nesse momento, o Jorge Aragão cantou mais de 1 hora, chorei essa hora toda. E depois do show, a Fernanda Aragão, que estava com a gente, falou, vamos lá encontrar com o Jorge Aragão. Aí eu estava assim, então vamos. Aí fomos. E junto com a Manuela, a gente subiu para encontrar com o Jorge Aragão. Tinha os músicos, tinha a Tânia Aragão. E foi um momento simples. Foi um momento, poderia ser numa mesa, poderia ser num lugar, num bar, poderia ser... O Jorge Aragão simplesmente começou a bater um papo comigo, me perguntando, então é você, Arthur Albaz? Eu falei, sim, amo esse projeto, amo isso, vamos um dia vamos um dia brincar, assim, se encontrar fora de um show tranquilo para tocar, para falar, para conversar sobre ele. Eu falei, sim, bora, mas estou indo daqui. Não, mas tem que ficar. Aí a gente conversou e eu consegui, junto com a Manuela, porque a gente era com a Manuela e o Jorge Aragão, conseguimos viver um momento né, de sorte, porque uma sorte de poder encontrar com o poeta, arquiteto do samba, numa conversa perguntas, respostas, respostas, perguntas. E ele convidou para até ser vamos ver, um churrasquinho, um café com cavaquinho ou violão e falar sobre a obra dele, sobre Cacique de Ramos, sobre o samba, sobre a França, sobre muita coisa, né? Eu amo conversar e parece que ele também. Que legal. E você conseguiu ter um feedback dele justamente sobre as adaptações que você fez? Então, ele me convidou para passar esse momento, justamente para ter esse momento, para falar. Ele falou que ele ouviu, ele falou que ele gostou, ele falou do jeito dele, depois de Sapucaí, Circo Voador, era 3 da manhã, 3 da madrugada. Então ele só falou isso, mas eu não vejo a hora de sentar e de falar com ele sobre isso, sobre esse trabalho, ouvir o que ele pensa disso também, né? Tocar ao vivo, porque
né? Essas gravações foram feitas ao vivo, mas tem todo um significado atrás. Então ele gostou, mas quero saber mais. E você me disse que você insere o seu trabalho nessa ideia de franceses, de francesas apaixonados pelo Brasil. E você cita o Pierre Baru, né, que é o grande artista que participou do movimento Bossa Nova, inclusive adaptou vários títulos da Bossa Nova, da música brasileira para o francês. E eu queria saber se você também se sente como uma espécie de passeur, como a gente fala em francês, né, de transmissor da cultura brasileira. Então, Pierre Baru foi um dos primeiros que, assim, me permitiram acessar a música brasileira. Ele fez um documentário que até eu tenho em DVD, Saravá. Aí eu comprei esse DVD em 2018, o que eu acabei de contar, quando eu comecei a me apaixonar pela Maria Bethânia, pela música brasileira, e cheguei no Paulinho da Viola assistindo esses momentos da Maria Bethânia, o Paulinho da Viola que ele filmou. E ele realmente foi um passeur, ele foi um cara que viajou pelo Brasil para transmitir o que ele assim, olhava, que ele sentia, todas as coisas. Mas o Pierre Baru não é o único. Tem muitos franceses. Até hoje em dia você pode cruzar na rua, nos momentos, nos eventos brasileiros em Paris, você pode encontrar muitos franceses apaixonados do nada com o Brasil, porque o Brasil é foda. O Brasil, para quem conseguiu enxergar, é uma emoção que nunca sai. Igual saudade, que é muito difícil, uma palavra que muita gente tentou traduzir, que não tem tradução. É uma coisa que só se sente quando encontrou com o Brasil. E a minha saudade, a minha emoção que eu tenho com o Brasil, realmente construiu essa vontade de transmitir para as pessoas da minha família, para os meus amigos e para as outras pessoas que são interessadas, a beleza e as emoções que não tem só beleza, as tristezas, todas as emoções que tem na cultura brasileira. E eu sou muito apaixonado pelo Brasil, muito mesmo. Hoje em dia eu consumo conteúdo, assim, eu assisto novela, eu leio livros em português para conhecer mais. Realmente eu queria nascer brasileiro. Eu falo às vezes isso, que eu não falei isso para minha mãe e meu pai um dia só para brincar, porque eles falam também isso. E não por acaso você está se mudando para o Brasil. Isso. Agora estamos nessa mudança que vai acontecer no final desse ano e parece que vai acontecer muita coisa com esse projeto e outros projetos com a música, que já recebi convite para tocar, convite para outros projetos. Então, tomara que vai continuar nessa beleza, assim, nesse sentido que eu e a Manu tentamos trazer com esse projeto. Então, o álbum vai ser lançado agora dia 13 de junho. Você já tem shows programados, agendados? Eu não tenho show agendado, mas vocês podem me encontrar nos roles brasileiros, cantando, convidado para cantar e para cantar em francês e em português, porque eu prefiro até cantar as originais. Por exemplo, fui convidado pelo Menandro e Moreno lá no quai do Canal de Lourdes para cantar com eles, assim. Pode acontecer sim, mas vamos ver, quem sabe. E para o público que está ouvindo a gente, onde é que eles podem encontrar o seu trabalho e ouvir o primeiro álbum? No Instagram, o Instagram hoje em dia é o lugar para anunciar, para colocar o trabalho, mas está em todas as plataformas, Spotify, Deezer, YouTube, e também quero aproveitar para agradecer a Aragon Music, as pessoas que trabalharam nesse projeto, que foram a Aragon Music, a Luísa Meireles, que também participou nesse projeto, o Arthur Guezou, que filmou, porque tem uns vídeos desse projeto, foi um projeto audiovisual
o álbum gravado em uma tarde só, ao vivo, 10 músicas, 10 faixas num dia, com ele filmando, com a Manuela, né, com certeza que filmo também. E tem outras pessoas que participaram, como o Breno Virissimo, produtor brasileiro aqui em Paris, Thomas Janel, Julian Bell, Leo Blomoff e muita gente assim que participaram. Então é isso. Muita coisa aconteceu em pouco tempo com esse projeto e tem muita coisa pela frente, porque assim, todo dia, quando eu passo meu dia inteiro ouvindo, por exemplo, Almir Neto, aí vem essa emoção de ver, né? Aí dá vontade de transmitir isso. Às vezes não dá, né? Às vezes eu deixo, mas às vezes aí eu volto para casa e eu escrevo. Aí tem uma música que funcionou bastante nas redes sociais do Audição Bispo e Zé Roberto, com Célio. Deixa de lado esse baixo astral, erga a cabeça em frente ao mal. Aí escrevemos uma adaptação com a Manuela e deu muito certo. As pessoas falaram, tô amando, tô gostando, salve Audição Bispo, salve Zé Roberto, salve música brasileira. Então tá, né, projetando de continuar, que o Jorge Aragão foi o começo, mas tá chegando mais, escrevendo mais do Cacique de Ramos, mais da música brasileira. E tem muita coisa pela frente chegando. Que legal, que assim continue, Arthur. Muito obrigada por sua entrevista aqui no RF Convida. Hoje conversamos com o músico francês Arthur Albaz, que lança em junho seu primeiro álbum, Arthur Albaz chante Jorge Aragão. A gente deixa vocês ao som da faixa Toi et moi toujours, Eu e Você Sempre. Tu sais, un jour on sera de nouveau collés serrés dans tes draps enlacés. Le destin prouvera, faut pas se séparer. Tu sais, un jour on sera de nouveau collés serrés dans tes draps enlacés. Le destin prouvera, faut pas se séparer. Tout à l'heure, l'année qui vient ou l'été prochain, te croiser deviendra